Saudamos a todos vocês que nos acompanham aqui diariamente nos estudos da Palavra de Deus, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós ficamos felizes em poder estar com vocês uma vez mais, agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos e também agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que compartilham esses estudos, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e ainda a todos que nos escrevem, dizendo de onde nos acompanham. Queremos aqui mandar um alô especial para Marta Batista Ataulo, é de Itariri, São Paulo. Também Afrânio Arruda, é de Manaus, Amazonas. Maria das Dores Moreira é de Parecis, Rondônia. Zete e Tuca são de Mococa, São Paulo. A Elson Gomes é de Petrolina, em Pernambuco, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças por nos conceder mais um dia de vida, por nos proteger, por nos guardar, nos livrar. Ó Pai, nós te agradecemos por tua presença conosco a cada dia. Neste momento a tua palavra vai ser aberta, que o teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração. Nos ajude, Pai, a entendermos e aceitarmos e também colocarmos em prática a tua palavra em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estão passando por lutas, problemas, necessidades, dificuldades, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por calamidades, por tragédias. Estejas presente, Pai, na vida de cada um, dando vitórias e a certeza da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Estamos falando esta semana sobre o sacrifício perfeito que Jesus realizou. E como nós dissemos ontem, os judeus, eles não aceitam Jesus como Messias, como Salvador do mundo, porque ele foi pendurado no madeiro. E segundo lemos ontem lá em Deuteronômios 21, 23, todo aquele que era pendurado no madeiro era considerado maldito. Então eles não podem aceitar que alguém que foi executado numa cruz seja adorado como Deus. Isso para eles é uma ofensa. Só que Jesus ele não era culpado de nenhum pecado. O próprio Pilatos, ele disse, não vejo culpa nenhuma nesse homem. Pilatos queria que libertassem Jesus e crucificassem Barrabás. Mas o judeu, o povo que estava ali, dizia, não, crucifica-o, não temos rei senão César, e que o sangue dele caia sobre nós. Que tristeza, não é, irmãos? Que tristeza, que ignorância. Mas Pilatos então lavou as mãos. Pilatos poderia ter soltado Jesus, mas Jesus, como nós sabemos, ele veio para morrer. E era naquela sexta-feira, daquela Páscoa, que estava na profecia de Daniel, era aquela sexta-feira que ele tinha que morrer, naquele ano. Não podia ser em outro ano, em outra Páscoa, tinha que ser naquela. Então, Pilatos lavou as mãos e Jesus foi entregue nas mãos daqueles que o queriam crucificar. Jesus, ele como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca. Jesus foi chicoteado, foi esbofeteado, foi cuspido no seu rosto. Colocaram uma coroa de espinhos sobre ele, maltrataram Jesus o máximo que puderam. Jesus já estava sem forças, nem conseguiu carregar aquela cruz. E com certeza a cruz não era leve, era uma cruz pesada. Mas Jesus fez tudo isso por amor. E como ele não aguentou carregar a cruz, obrigaram Cirineu a levar a cruz até o alto do Calvário. E lá Jesus foi crucificado e morreu em meu lugar e em seu lugar. Mas por que, nós falamos ontem, havia necessidade de sacrifícios? Porque era a certeza das pessoas que estavam oferecendo sacrifício de que Deus iria cumprir a promessa. E Deus ele não falha. E não existia somente a oferta pelo pecado, como nós já dissemos aqui nesse estudo semanas atrás. Não existia somente a oferta pelo pecado, que era aquela ovelha, o cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem defeito. Não, existiam vários tipos de sacrifícios.
E hoje queremos falar aqui um pouquinho sobre esses sacrifícios que haviam sem ser o sacrifício pelo pecado. Nós, quando lemos em Efésios capítulo 3, nos versos 14 a 19, nos diz assim: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que, da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo fala a respeito deste imenso amor de Deus por cada ser humano, o imenso amor de Jesus de se entregar. E o apóstolo Paulo diz aqui que nós possamos entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. A nossa mente é muito pequena para entendermos tudo que Cristo fez por nós. Irmão, se nós atentássemos o que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós pensaríamos 2 vezes antes de pecar. Nós não iríamos pecar como temos pecado, deliberadamente, sem nos preocupar, sem pensar naquele sacrifício imenso que foi realizado por Jesus na cruz do Calvário. Ele levou sobre ele ali todos os pecados de toda a humanidade. Estava sobre ele naquele momento. Jesus, ele pediu ao Pai que, se possível, passasse dele aquele cálice, porque ele sabia que seria um sacrifício tremendo. Jesus, ele pensou que se ele morresse ali, ele não iria mais se encontrar com o Pai. Isso na humanidade dele, ele pensando como ser humano. Mas Jesus também era Deus. E ele então, não suportando o peso dos pecados de toda a humanidade, ele, com 6 horas de crucificado, morreu. E não era normal a pessoa morrer tão rápido numa cruz. Ficava dias pendurado ali para morrer. Quebravam as pernas para que a pessoa não fosse tirado à noite da cruz e fugisse. Mas Jesus não teve nada quebrado, porque antes do pôr do sol, às 3 da tarde, ele morreu. Foi muito rápido. Jesus teve um rompimento, tipo um ataque cardíaco, que levou à morte tão repentina. Tamanho o peso do pecado que ele levou sobre si. Agora, vamos falar um pouquinho dos sacrifícios que haviam. Havia o sacrifício que chamava o holocausto. Está em Levítico capítulo 1. Eu não vou ler, mas vocês podem ler. Levíticos capítulo 1 diz ali sobre o holocausto, que era uma oferta queimada. Todo animal, ele deveria ser consumido ali no altar, ser queimado todo animal. Esse sacrifício, o holocausto, simbolizava Jesus, cuja vida foi consumida por nós. É o holocausto que Jesus sofreu. A vida foi consumida por nós. Aquele sacrifício, lá no altar, sendo queimado totalmente. E então, vejam que Jesus, ele se consumiu por nós, e ele que era Deus, conforme diz Paulo em Filipenses 2, de 5 a 8, ele que era Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou, deixou o seu trono da glória e veio aqui neste mundo sofrer e morrer em nosso lugar. Havia também, aqui em Levítico 2, capítulo 2, fala sobre a oferta de cereais. Essa oferta, ela demonstrava gratidão pela provisão divina do sustento para o seu povo. Então era um outro tipo de oferta. E essa oferta dos cereais simbolizava também Jesus, o pão da vida, por meio de quem nós temos a vida eterna. João capítulo 6, verso 35 e verso 48, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Havia uma outra oferta, um outro sacrifício que chamava
sacrifício pacífico, era um sacrifício de paz. Na semana passada nós até falamos nesse sacrifício, quando Moisés foi chamado para subir ao Monte Sinai e levou consigo Nadab, Abiú, Arão e 70 anciãos. Moisés fez um altar ao pé do monte, colocou 12 colunas e Moisés ali ofereceu um sacrifício de paz. Então, este sacrifício está relatado em Levítico capítulo 3. Este sacrifício de paz, ele implicava uma refeição comunitária com amigos e família para celebrar o bem-estar. Este sacrifício de paz representava Cristo, cujo sacrifício nos proporciona paz. Quando nós aceitamos Jesus em nossa vida e quando nós nos rendemos a Ele de coração, estamos submissos à sua vontade, nós temos paz. O profeta Isaías, no capítulo 53, falou que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Romanos capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo fala que, sendo reconciliados por Jesus Cristo, temos paz com Deus. Vejam, Jesus ele nos traz a paz, Jesus ele é o príncipe da paz. Havia ainda a oferta pelo pecado, ou a oferta de purificação. Essa é a oferta que o pecador levava o animal, confessava os seus pecados sobre a cabeça do animal. Ele não precisava falar audivelmente, mentalmente ele ia confessando os seus pecados. Quando ele terminava, ele próprio, o pecador, degolava o animal. E vejam que o pecado ele é horripilante. A pessoa tinha que sacrificar o próprio animal. E assim também nós fizemos com Jesus. Os nossos pecados colocou Jesus na cruz do Calvário. Jesus, ele não tinha pecado e ele não tinha culpa. E é por isso que os judeus não entendem por que Jesus foi crucificado se ele não era culpado. E ainda havia a oferta pela culpa ou a oferta da reparação, que está em Levítico 5, a partir do verso 14. Então, essa oferta pela culpa ou oferta de reparação proporcionava perdão nos casos em que a reparação ou restituição era possível. Então, quando nós cometemos uma falta contra alguém, nós temos que reparar esse erro que nós cometemos contra a pessoa. Se nós demos prejuízo a alguém, nós temos que pedir perdão a Deus, pedir perdão à pessoa, mas também reparar, pagar aquilo que nós ficamos devendo à pessoa, para que o perdão seja completamente aceito. Então, estes sacrifícios que existiam no Antigo Testamento, lá no santuário terrestre, nos ensina que a experiência da salvação é mais do que apenas aceitar Jesus como nosso substituto. É muito mais do que aceitar. Mas nós precisamos nos alimentar de Jesus. Ele é o pão da vida, compartilhar os benefícios que ele nos traz com outros e reparar também aqueles que nós prejudicamos. Essas ofertas, esses tipos de sacrifícios existiam no Antigo Testamento, mas Jesus ele realizou um único sacrifício. Não todos esses que estavam no Velho Testamento, mas um único sacrifício foi suficiente para remir os nossos pecados. Foi o que nós lemos ontem em Hebreus, capítulo 10, verso 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Louvado seja Deus. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco, estudando a Bíblia hoje mais uma vez. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo. Não nos esqueçamos, Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.